Olá, galera do 7º ano da Escola Municipal Aleixo Pereira Braga 1. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, né? Na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre adição e subtração de frações. Na última aula, né, nós aprendemos um pouco sobre Na verdade, fizemos uma revisão sobre o estudo de frações, né? Eu disse que era, que a fração é representada por dois números, né? Um número em cima, aí tem um traço e um número embaixo. O número em cima é chamado de numerador e o número de baixo é chamado de denominador. E o número de cima normalmente indica quantas partes você, por exemplo, lanchou de uma pizza, de um bolo, ou quantas partes que são suas, que lhe cabe de direito. E embaixo representa o total. Então, por exemplo, se a pizza tem 8 pedaços, você comeu 5 pedaços, então você pode dizer que a parte que você lanchou da pizza, né, é 5 sobre 8. 5 foi o que você comeu e 8 é o total. E o que falta ainda, o que sobrou da pizza, é o que falta para chegar a 8. Ou seja, 3 sobre 8. Então essa foi basicamente a nossa revisão, né? Agora vamos revisar também, só que as operações envolvendo frações. As operações que iremos estudar nessa aula é adição e subtração, tá? Então vamos lá na tela. Então tem aqui, né? Como está escrito sexto ano, é porque é uma matéria de revisão. Então tá aí, adição e subtração de frações. Nada melhor do que começar com uma história, né? Para fazer com que o estudo tenha mais sentido. Para somar frações, devemos nos certificar de que elas possuem o mesmo denominador. Isso é quando nós falamos de frações com o mesmo denominador, né? Caso não tenham, agora já é outro caso. Caso não tenham, temos que encontrar frações equivalentes e deixá-las iguais para somar depois e somar os numeradores, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui é basicamente que quando os números que estão embaixo não são iguais, você precisa fazer alguma coisa. E a técnica principal que utiliza para somar frações de denominadores diferentes é fazer o MMC entre eles. Vamos continuar. A primeira maneira é fácil, é quando os denominadores são iguais. O denominador é esse número que está embaixo aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês poderem visualizar. Então tá aqui, ó. Esse númerozinho aqui de baixo que é o denominador, né? Então, aliás, aqui é 1/4 mais 3/4, né? E os dois têm denominadores 4. Então, como é que a gente faz isso? Repete o denominador, né? Põe a fração e soma os números que estão em cima, os numeradores. Que é o 1 e o 3, né? 1 mais 3, 4. Aí ficou 4 sobre 4, 1. Mas se chegasse aqui já estava bom. Se chegasse aqui já estava bom. O exemplo de baixo, também os denominadores são iguais. O que muda é o denominador, que aqui em cima é o 4 e aqui embaixo é o 9, né? Aí você tem 7 nonos, né? E 11 nonos. Repete o denominador, o númerozinho que está embaixo, e soma os numeradores. 7 mais 11, 18. Aí aqui é só uma questão de simplificação, mas se chegasse aqui já estava bom. Aí ficou 18 dividido para 9 e 2. Isso é quando os denominadores são iguais, né? Vamos dar prosseguimento. Então, denominador igual, repete o denominador, repete os números que estão embaixo, né? Soma os que estão em cima. Acabou. Se for
Só voltando, né? Se for subtração, é a mesma coisa, só que ao invés de somar, tu vai diminuir. Então, tu vai repetir tudo que está embaixo, né? E vai diminuir o que está em cima. Segunda maneira, quando os denominadores são diferentes, aí vai complicar um pouquinho. Aí você tem que fazer o quê? Você precisa achar o MMC entre os denominadores. Então, aqui eu tenho 3/5 e 4/6. Eu vou abrir o quadro branco, né? Para eu poder fazer lá no quadro, para vocês visualizarem melhor. 3/5 e 4/6, né? 3/5 e 4/6. Então vamos lá. 3/5 e 4/6, não é isso? Então temos essa seguinte soma aqui. 3/5, né? Mais 4/2. Os denominadores são diferentes. E agora, o que eu faço? Você tem que tirar o MMC de 5 e 2. Então, eu preciso achar... É o primeiro passo, né? Vamos colocar aqui, ó, número 1. Tem que achar o MMC dos denominadores. No caso aqui é 5 e 2. Então, tu vai achar o MMC. Como é que acha o MMC? Você vai fatorar os dois números, ou seja, você vai dividir, né? Até torná-los irredutíveis, ou seja, até torná-los igual a 1. Quando tu tornar igual a 1, aí tu multiplica os números que estão do lado direito da conta. Vamos ver como é que funciona. Tem que começar pelo menor divisor. O menor divisor é o 1, só que o 1 não altera a conta, então tem que ser o 2, né? Repete o que não dá para dividir exatamente, né? Repete o que não dá para dividir exatamente. E o que dá para dividir, você divide. 2 dividido para 2 é 1 e dá resto 0. O 5 só dá para dividir para 5, né? Aí 5 dividido para 5 é 1. Aí você vai multiplicar os números do lado direito aqui, ó. Todos eles, o 2 e o 5. Vai multiplicar. 2 vezes 5 é 10. Então, o MMC de 5 e 2 é 10. Aí, o que tu vai fazer? Tu vai abrir outra fração. Vai colocar o 10 no denominador. O 10 no número de baixo. Esse 10 aqui, vou até mudar a cor aqui para facilitar, ó. Esse 10 aqui, tu vai dividir pelos respectivos denominadores, né? Ou seja, por todos os denominadores que tiverem na conta. No caso aqui é o 5 e o 2. Então, tu vai dividir 10 para 5 e 10 para 2. 10 para 5 dá 2. E 10 para 2 dá 5. Aí, esse resultado aqui, vou mudar a cor novamente. Esse resultado aqui, que tu acabou de achar, tu vai multiplicar pelo numerador, ou seja, pelo número que está em cima. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a cor preta, né? Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes 3. Vou botar o pontinho de multiplicação, tá? Para não confundir. Mais 4 vezes 5. Aí você vai resolver esses produtos, essas multiplicações, e vai somá-las. E pronto, depois tu vai achar a resposta. 2 vezes 3 é 6, né? 4 vezes 5 é 20. Aí ficou 6 mais 20 dividido por 10, sobre 10. 6 mais 20 é 26, né? Então vai ficar 26 sobre 10, ou seja, 26 décimos é a resposta
26 décimos é a resposta dessa soma, né? Dessa adição de frações. Vamos dar outro exemplo, né? Melhor? Vamos dar outro exemplo para poder ajudar. Vamos apagar tudo. Ah, se fosse para diminuir, é a mesma ideia. Só que ao invés de tu somar, tu ia diminuir. Mas é a mesma ideia. Então vamos lá de novo. Vamos dar outro exemplo aqui. Vamos supor 2 sétimos, né? Mais 1/3. Os denominadores são diferentes, né? Então o que tu tem que fazer? Primeiro passo. Tem que fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum, dos denominadores. Quem são os denominadores? 7 e 3. Fazendo o MMC de 7 e 3, tu vai achar 21. Esse 21 aqui vai ser o novo denominador. Aí o que tu vai fazer agora? Tu vai pegar o 21, né? E vai dividir pelos respectivos denominadores. 21 dividido para 7 é 3 e 21 dividido para 3 é 7. Esse 3 aqui de baixo, tu vai multiplicar pelo numerador. E esse 7 aqui de baixo, tu também vai multiplicar pelo numerador. Aí tu vai escrever essas multiplicações aqui. Então vai ficar 3 vezes 2 mais 7 vezes 1. 3 vezes 2 é 6, mais 7 vezes 1 é 7. Repete 21. 6 mais 7 é 13. Então vai ficar 13 e 21 avos a resposta. Então qual é a noção geral? Quando tu tem uma soma ou uma subtração de frações, você tem que olhar para o número que está embaixo, para os números que estão embaixo, os denominadores. Se eles forem iguais, você repete o denominador e soma os numeradores. Se eles forem diferentes, você tira o MMC dos denominadores. Esse MMC você divide pelo respectivo denominador de cada fração. O resultado tu multiplica com o numerador, faz as multiplicações e em seguida soma os resultados. Aí você acha o resultado da adição de frações, né? E para subtração a mesma coisa, só que lá no final, ao invés de tu somar, tu vai diminuir, né? Vamos dar prosseguimento. Eu saio desse quadro aqui. Vamos continuar lá na tela. Então, ó, aqui, quando eu tenho 3/5 mais 4/2, ele fez o MMC, ó, aí deu 10, né? Só que ele fez separado, né? Colocou um 10 aqui, outro 10 aqui. Também pode fazer assim. Aí ele pegou o 10, dividiu por 5, deu 2. Esse 2 ele multiplicou pelo 3, por isso ficou o 6 aqui. Aí ele pegou esse 10, dividiu para 2, deu 5. E o 5 ele pegou e multiplicou por 4. Aí ficou 5 vezes 4, 20. E aí ficou 6 décimos mais 20 décimos. Aí ele repetiu o 10, né? E somou 20 com 6. Aí ficou 26 décimos. Mas finalizou simplificando. Simplificou 26 por 2 e o 10 por 2. Aí ficou 13/5. Mas se vocês chegassem aqui, no 26 décimos, já estava ótimo, tá? Vamos continuar. Então, nesse caso, a primeira ação é encontrar as frações equivalentes, que possuem os denominadores iguais. Depois, podemos somar os numeradores ou subtrair, né? Se for o caso da subtração. Você sabia que existe uma regra prática
para encontrar as frações equivalentes? Que regra é essa? Primeiro, calculamos o mínimo múltiplo comum, o MMC, né, entre os denominadores e atribuímos a esse número a cada uma das frações que estiverem sendo somadas. Depois, é aquele passo a passo que eu ensinei, entendeu? Só que está em forma de texto. Depois dividimos esse valor pelos antigos denominadores, né, pelos respectivos denominadores da conta, e o resultado da divisão, né, multiplicamos pelos numeradores, os números que estão em cima, encontrando assim os novos numeradores. Para somar as frações, depois disso fica fácil, né? Ela já tem os mesmos denominadores, basta somar os numeradores, ou seja, basta somar os números que estão em cima. Aí mais um exemplo, ó. Para subtrair frações, agora falando de subtração, considere o mesmo método que a adição, ou seja, é a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa, só que a diferença vai ser lá no final. Que na adição você soma tudo e na subtração você diminui. É essa a grande diferença. Aí vem, logicamente, que ao invés de somar os numeradores, você deve subtraí-los, né? Exemplo. Primeiro exemplo aqui é com denominador igual. 4/3 menos 2/3. Ele repetiu 3, que é o denominador, e diminuiu 4 com 2. 4 menos 2, 2. Aí ficou 2/3, né? Quando os denominadores forem diferentes, é preciso tirar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Aí o MMC entre 2 e 5 é 10, por isso ficou 10 aqui. Aí 10 ele dividiu para 2, ficou 5. Esse 5 ele pegou e multiplicou por 7, ficou 35. Por isso esse 35 aqui, ele repetiu o sinal de menos, né? Aí ele pegou esse 10, dividiu para 5, deu 2. E esse 2 ele multiplicou por 3. Aí por isso ficou 6 aqui. E aí no final, ele diminuiu 35 com o 9, com o 6, né? 35 com o 6, aí ficou 29. 29 décimos. Aí mais uma dica. Lembre-se, para somar duas ou mais frações, o processo sempre é o mesmo, ou seja, você sempre vai analisar. Tem denominador igual? Repete tudo, soma ou subtrai. Tem denominador diferente? Tira o MMC, faz aquele processo, divide por cada denominador, o resultado multiplica por cada numerador, soma ou subtrai, né? Aí vem, vamos treinar um pouco, né? E aí eu trago esses exercícios para vocês fazerem, né? E eu vou até colocar no formulário esses exercícios, aí vocês vão fazer no formulário e depois vão me entregar. Nem vou deixar em PDF dessa vez, mas eu vou deixar lá o PDF, mas eu vou criar um formulário para vocês fazerem. Para ficar mais fácil, né? Então, galera, aqui tem 8 exercícios, né? Para vocês fazerem. Dá para treinar bastante, né? Tem adição, só adição aqui no caso. E depois tem só subtração, olha que legal. Dá para treinar bastante, né? Mais 8 exercícios de subtração. E aqui eu misturo um pouquinho, né? Aqui eu misturo adição com subtração. Tem até fração mista aqui. Então eu vou deixar esses exercícios. O número 4 eu nem sei se eu vou passar o número 4, né? Porque já tem muito exercício para vocês fazerem ali. Mas é um pouquinho de raciocínio, né? Que a Magda, né, inventou uma mistura para fazer um suco. Aí ela pegou meio litro de água de coco, 3/4 de 1 litro de suco concentrado de caju e 2/5 de 1 litro de suco concentrado de maracujá. Qual é a quantidade de suco de mistura inventada por Magda? Aí você tem que raciocinar um pouco, né? Que aqui é 1/2 de 1 litro. 1/2 de 1 litro é 1 litro tem 1000 ml, né? 1/2 de 1 litro é 500 ml. Aí você tem que ir fazendo as contas, né? 3/4 de 1 litro é 750, né? ml. E assim vai. E aí tem 2/5 de 1 litro
é 400 ml. Aí você tem que somar tudo e ver o que deu, né? Qual é o resultado que deu. E aí chegamos ao fim da nossa aula, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido, né? Eu vou deixar também a tarefa semanal, só para lembrar, ó. Vai falar também do que nós estudamos. Vai falar de fração, vai falar de soma de frações com denominadores diferentes. Só que em forma escrita, né? Mas vai falar. E aí eu vou criar um formulário e deixar para vocês fazerem esse formulário, tá bom? Valendo nota e presença. Eu agradeço a todos, né? E até um próximo encontro.